Boa noite a todos. Quando eu digo boa noite a todos, é a todos mesmo, encarnados e os desencarnados. Uma vez eu disse assim, principalmente os desencarnados. Depois eu não falei mais isso. Mas por que eu falei principalmente os desencarnados? Porque nós costumamos pensar que nós somos as criaturas mais sofredoras do mundo. Normalmente nós nos julgamos pessoas sofredoras. Como eu sofro, como a vida é difícil, como a vida é árdua. Enquanto que tem muitos irmãos desencarnados dizendo assim: como eu queria ter a vida dele, como eu queria ter a vida dela, e não tive ainda, muitos dizem, a oportunidade de reencarnar para ter uma experiência de vida onde eu possa fazer diferente muitas coisas que antes eu fiz de maneira equivocada. Enquanto isso, todos nós estamos tendo a oportunidade de fazer a diferença. Estamos tendo a oportunidade de fazer melhor do que antes, mesmo que a gente não lembre o que nós fizemos em outras experiências reencarnatórias. Mas como a doutrina espírita nos ensina que o espírito não retrograda, ele só anda para frente e para cima, isso significa que o que nós fizemos antes não é melhor do que o que nós estamos fazendo agora. E que certamente o futuro que nos espera é bem melhor do que o presente que vivemos. Por isso que eu falei naquela vez, principalmente os irmãos desencarnados, porque eles gostariam de estar aqui em carne e osso com a gente, enquanto eles esperam a oportunidade deles. Então, gente, conforme a Luciana falou na apresentação, independente, Luciana, do Setembro Amarelo, os 12 meses do ano, os 365 dias do ano, é o momento apropriado para nós pensarmos na vida, em celebrarmos a vida, enaltecermos a vida e principalmente vivermos. Porque a vida física, a existência física é uma dádiva tão abençoada do nosso Pai, que cada vez que a gente para e se permite um momento de tristeza, e se permite um momento de depressão, cada vez que a gente se permite questionar o nosso futuro, não deixa de ser um certo agravo diante da misericórdia de Deus para conosco. É claro que, sendo a depressão um problema de saúde pública, sendo a depressão um problema de saúde física e mental, multicausal, porque a depressão ela não tem uma causa única, são muitas as causas possíveis de uma melancolia, de uma depressão, sabemos disso, mas ainda assim, como dizem os estudiosos, a depressão é uma doença da alma. E doenças da alma não se cura com remédios de farmácia. Remédio de farmácia atinge as causas e os efeitos físicos. Nós já sabemos que uma depressão não identificada, e quando se aprofunda, ela causa distúrbios
na nossa organização fisiológica. E quando isso acontece, não tem jeito. Temos que ir para o homem de branco. Temos que ir para o médico, temos que ir para os psicólogos e para os psiquiatras, principalmente. Mas nós não precisamos deixar que as nossas tristezas, que os nossos desapontamentos, que as nossas decepções cheguem a esse ponto. E nós temos tantas maneiras de evitar que isso chegue a esse ponto, ao ponto de precisarmos de uma ajuda psiquiátrica. Nós temos as nossas famílias, tudo bem, cada uma com as suas peculiaridades, umas mais unidas, outras menos, umas mais afáveis, outras menos, umas mais compreensíveis, outras menos. Mas quando a afabilidade da nossa família consanguínea nos faltar, nós temos as nossas famílias que adotamos durante a vida, como esta que nos acolhe toda quarta-feira. Porque eu, apesar de estar aqui uma vez por mês, quando estou aqui eu me sinto em casa, eu me sinto em família. E vocês que labutam nesta casa semanalmente, acredito que devam se sentir assim também. Então, sempre que qualquer um de nós pressentir que o bichinho da tristeza, da depressão, da melancolia, da dúvida, sempre que esse bichinho tentar nos fisgar, vamos lançar mão dos nossos entes familiares, dos nossos amigos, daqueles que dividem a existência conosco, e vamos buscar apoio. Não tenhamos vergonha disso. Eu sei que muitas vezes nós nos envergonhamos, temos vergonha de assumir que estamos com um problema. Certa vez, conversando com um colega, presidente de um centro espírita, ele me chamou para conversar e ele queria desabafar. Ele queria falar. E eu perguntei para ele, mas por que você não faz um tratamento espiritual aqui na casa? E ele me disse uma coisa que é inimaginável para nós que temos o mínimo de entendimento do que é a vida. Ele me disse, mas como que eu vou fazer um tratamento na casa em que eu sou presidente? O que as pessoas vão pensar de mim? Que eu sou fraco? Que eu permiti que os espíritos me atingissem? Que os obsessores me atingissem? Eu permiti? Como que eu vou permitir isso? E na nossa intimidade eu falei, meu irmão, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você pode entender muito de administração da instituição, mas não aprendeu nada enquanto ser humano, enquanto espírito encarnado. Onde que está escrito que o fato de sermos presidente de casa, dirigente, diretores, palestrante, onde é que está escrito que nós somos imunes a qualquer tipo de problema? Não somos. Onde está a diferença entre eu e vocês? Nenhuma. Somos todos irmãos em caminhada, cada um cumprindo a sua função. Só isso. Um tem a função de tocar o violão, o outro tem a função de cantar, o outro tem a função de tocar, a outra tem a função de dirigir a casa e eu tenho a função de falar. E isso não nos torna diferentes, melhores nem piores um do outro. Por isso, sempre que nós percebermos que o bichinho da tristeza, da decepção com um irmão, com outro, com um parente, com um familiar, sempre que esses bichinhos tentarem nos picar, lembremos disso.
tenho uma família muito maior para me apoiar, e eu vou lançar mão disso. Eu vou lançar mão disso. E a nossa sensibilidade espiritual nos indica quem que pode nos atender. Eu posso estar aqui sofrendo com alguma coisa me incomodando, e eu olho assim para vocês e eu digo: o Arísio, elegi o Arísio, ele vai me escutar. E eu ligo para o Arísio: Arísio, tem um minutinho aí para a gente bater um papo? E ele vai dizer: claro, Ricardo, quando você quer? E a gente marca: cara, eu estou com um problema, você pode me ouvir? E a gente conversa e a gente desabafa. E é nesse momento que os nossos mentores, a quem a gente tanto dedica orações, etc, etc, é nesse momento que os nossos mentores, nossos anjos guardiões, vão se aproveitar do Arísio para me passar a mensagem que eu preciso ouvir, que vai acalmar meu coração, que vai acalmar aquela melancolia, que vai tirar de mim aquelas dúvidas. Da mesma maneira que os nossos irmãos maiores me utilizam nos momentos de palestra para falar para vocês, ou melhor, falar para nós, porque eu também estou me ouvindo, aquilo que precisa ser ouvido. Então a Luciana, ela foi muito sábia quando ela disse: eu vou sugerir um tema. Não, deixa. Eu acredito piamente nisso, Luciana. É claro que antes de vir para cá eu faço algumas leituras, a gente vai se alimentando, mas eu sempre deixo a cargo dos mentores a mensagem que vai ser passada, porque nem de longe eu consigo imaginar qual é a necessidade desse grupo, qual é a necessidade, qual é a mensagem que precisa ser falada hoje. Não sei, mas eles sabem. Por isso que normalmente, depois de uma palestra, sempre tem um irmão, uma irmã que vem e diz assim: puxa, Ricardo, a palestra foi para mim. E eu digo: e foi? Porque o outro vem e diz a mesma coisa: foi para mim. E eu digo: mas não foi para ela? Não foi para você também? E a gente sabe que é para todos. A diferença é que uns se emocionam e vêm até mim e dizem: a palestra foi para mim. Outros não, ficam consigo mesmo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ao final de cada palestra, nós, juntamente com os irmãos superiores, semeamos algumas sementes de paz, semeamos algumas sementes de compreensão, semeamos algumas sementes de coragem, de disposição, para continuar essa luta santa que é a vida na matéria. Porque uma coisa é fato: não existe vida física sem atropelos, sem obstáculos, sem provas. Não existe isso. Todo aquele, à exceção do Cristo, todo aquele que vem para este mundo, que reencarna, que ganha um corpo de presente e uma vida, ele está sendo colocado à prova, 1001 provas. Então é muito natural que durante o transcurso da prova, ou da existência física, nós baqueemos. É natural que a gente se fragilize. Nós somos espíritos ainda muito infantis, diante da grandeza espiritual que nos aguarda no futuro. Nós estamos no início da caminhada. Então, para a gente ter uma ideia da nossa fragilidade diante da vida, como espíritos ainda jovens, alguns até infantilizados, é só observarmos as nossas crianças. Quando uma criança ali de 3, 4, 5 anos de idade, ela cai num choro, num pranto, e quem não conhece vai dizer: caramba, essa criança está com um problema enorme, ela está chorando tanto, é um problema enorme. E quando você vai ver, ela está chorando por quê?
o brinquedo caiu. Ela está chorando porque ela queria ir para o parquinho e o pai não deixou. Para a criança aquilo é um problema enorme e ela chora. Da mesma forma, nós adultos, mas espíritos infantilizados, choramos, reclamamos. E os nossos mentores estão olhando para a gente e tendo a mesma percepção que nós temos quando olhamos para uma criança chorando porque o brinquedo quebrou. E eles estão dizendo, mas essa criatura está chorando por quê? Está reclamando de quê? Está triste por quê? Mas eles sabem que isso é natural, por conta dessa nossa imaturidade, ainda diante dos desafios da vida. Por isso que momentos como este, que nos favorece este tipo de reflexão, é importante para que nós reavaliemos as nossas tristezas. É importante para que nós reavaliemos as nossas deficitudes, para que nós reavaliemos as nossas lamentações. E precisamos fazer tudo isso antes que a tal da depressão se instale em nossas mentes e em nossos corações. Precisamos ter muito cuidado, porque, como eu falei há pouco, a depressão é uma doença da alma. E muitas vezes o espírito encarnado não dá muita importância às demandas da alma. Nós estamos tão atribulados pelas demandas físicas, profissionais, familiares, que não percebemos as demandas da alma. E enquanto nós trabalhamos de sol a sol para atender às demandas do campo físico, a alma vai se ressentindo do desprezo que nós mesmos damos para ela. E assim vai se instalando o pessimismo, a melancolia, a tristeza, a descrença no futuro. Tudo isso vai se instalando pouco a pouco. Nenhuma depressão surge assim do dia para a noite. É um processo. É um processo. Cabe a nós percebermos isso. A Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, tem um livro muito interessante nessa temática, intitulado Autodescobrimento, uma busca interior. Sugiro a leitura deste livro. Autodescobrimento. Porque, como nós já falamos aqui outras vezes, é muito mais fácil e possível eu conhecer qualquer um de vocês do que eu conhecer um tal de Ricardo Honório. Porque é muito mais fácil nós nos interessarmos pelo outro do que por nós mesmos. Normalmente nós nos esquecemos. Não foi por acaso que Jesus, em suas muitas parábolas, tratou dessa questão em algumas delas. Por exemplo, na parábola da trave no olho, a gente consegue ver um cisco no olho do outro e não consegue perceber a trave que está no nosso. A gente consegue perceber desvios de comportamentos no outro, mas não percebemos os nossos desvios de pensamento, de atitude e de comportamento. Por exemplo, é muito fácil eu chegar para qualquer um de vocês que porventura
eu perceba ou me tragam alguma informação e dizer: mas puxa vida, como é que o fulano, que a fulana, trabalhador da seara, como é que ela se permite um pensamento negativo deste? É mais fácil eu perceber isso do que perceber os meus pensamentos negativos. Então, o processo de cuidado passa por uma capacidade que precisamos desenvolver de autoconhecimento, sem medo, sem milindre. Eu sei que não é fácil nós identificarmos um desvio de pensamento, de atitude, de comportamento em nós e reconhecer. Não é fácil. Recentemente, uma colega a quem ou em quem eu vejo um comportamento possessivo. Eu vejo nela um comportamento possessivo. E recentemente, em conversa, ela fez uma crítica a uma outra amiga nossa, onde ela disse: você percebe como fulana é possessiva? E eu olho assim para a cara dela. Quem é o possessivo? Eu vejo que você é possessiva, mas você não se vê possessiva. Mas para você, ela é possessiva. E quem sabe se eu não sou possessivo também? Ah, fulano tem o hábito de falar mal da vida dos outros. E será que eu não tenho também? Ah, fulano tem o hábito de ser pessimista. E será que eu não sou também? Então, toda essa divulgação que nós todo ano vemos na sociedade sobre o Setembro Amarelo, no que se refere ao pessimismo, depressão, eliminação da vida, suicídio. E normalmente nós abordamos essa temática como que ela seja um problema dos outros. Dificilmente nós abordamos essa temática tendo-a como um problema nosso. O problema é do outro. Luciana, vamos fazer uma palestra aqui, falar sobre suicídio, porque pode ter alguém aí pensando em cometer suicídio. Será que eu também não sou passivo disso? Luciana, vamos fazer uma palestra sobre depressão, porque pode ter alguém aqui na nossa comunidade depressivo. E eu não? Será que eu também não tenho nenhuma característica depressiva? A bem da verdade, com raras exceções, com raríssimas exceções, todos nós temos alguma coisa de depressão, alguma coisa que nos permite considerar a possibilidade de o encerramento da vida ser a solução. Ah, mas eu não penso em me matar. Mas talvez você já tenha pensado: eu não quero me matar, mas se eu morresse, eu não ia achar ruim não. Será que nunca passou pela cabeça? Então vamos observar essas coisinhas que muitas vezes passam assim despercebidas, mas mesmo passando quase despercebidas, representam o germe de um problema maior.
E esse tipo de problema, ele precisa ser eliminado na raiz, na causa. Então, não nos permitamos jamais alimentar qualquer pensamento, qualquer sentimento que seja contrário à vida. Porque, como falei há pouco, a vida física é uma dádiva que Deus, em sua misericórdia, nos concede. E nós não temos o direito de questioná-la, de reprová-la e jamais tentar eliminá-la. E para isso, a natureza, a espiritualidade, nos concede outras tantas dádivas. A começar pela família consanguínea. E a dádiva se espraia até os amigos, os colegas, as casas religiosas, filantrópicas, filosóficas, onde nós participamos, formando outros elos familiares, de união fraternal e espiritual, e tudo isso em benefício da vida. Então, não tem como nós construirmos um futuro glorioso, vitorioso, se nós não considerarmos essas situações, essas condições no presente. E não é com tristeza, com melancolia, com dúvidas, que nós vamos construir um futuro de paz, de progresso, de elevação. Não é. Não estou dizendo com isso que nós devemos ser felizes e alegres o tempo todo. Não. Tem momento que a gente está ali vivendo uma tristeza. É um parente que desencarna. Ninguém em sã consciência vai sorrir, né? Ó, tua mãe desencarnou. Não, não é isso. Todo desencarne gera uma tristeza pela separação. Ah, mas você não é espírita? E daí? Mas eu continuo sendo gente, humano. O conhecimento de espiritualidade que nós temos nos garante o entendimento, a compreensão dos fatos, mas não elimina o sentimento que um desencarne, por exemplo, nos favorece, de tristeza, nós sentimos o afastamento físico, natural isso. Mas passado aquele momento, levantamos o ânimo, e como diz o senhor Lorival Lopes, e vamos em frente. Enquanto estamos respirando, tem vida para ser vivida. E como a vida não é nossa, é um empréstimo de Deus para conosco, temos que continuar com ela, com coragem, com bravura. Não é com pessimismo que nós vamos conseguir vencer as provas, os obstáculos da vida. Não é desistindo que nós vamos conseguir uma vida melhor. Não é desistindo dos problemas, não é fugindo dos problemas, não, é enfrentando. E o exemplo maior disso que nós estamos falando é o próprio Cristo. Ele que não devia nada, ele que não precisava passar por prova nenhuma, que não estava espiando nada, enfrentou todos os desafios, todas as situações. Imagina nós. Então nós aprendemos que a filosofia espírita, que a doutrina espírita e todo o conhecimento espírita é um consolador que Jesus nos prometeu. E às vezes alguém me pergunta, mas que consolo é esse?
Falei, gente, só o fato de a gente saber que nenhum sofrimento pelo qual passamos é livre de uma causa, ou seja, todos eles têm uma causa, e uma causa que foi criada por nós mesmos, já é um consolo de saber que eu não estou sendo injustiçado. Eu não estou passando por essa dificuldade, por uma injustiça. Alguém errou e eu estou... Não. Todos os nossos, entre aspas, sofrimentos. Por que eu coloco a palavra sofrimento entre aspas? Porque o sofrimento depende da maneira como nós vemos a experiência. Que na verdade aquilo que nós chamamos de sofrimento é uma experiência da qual precisamos tirar um aprendizado. A gente que chama de sofrimento, mas é uma oportunidade de construirmos um aprendizado. Então, quando nós percebemos isso, quando nós conhecemos essa dinâmica, isso nos traz um consolo. Eu já passei por vários perrengues, digamos assim, na vida, e quem não passou? Mas quando eu estou chegando ali no limite de me desesperar, alguma coisa vem assim na cabeça e diz assim: esqueceu o que você estudou, o que você fala para as pessoas? Está esquecendo? E eu digo, é mesmo, né? Eu recolho a raiva, recolho a tristeza, recolho o desânimo, e parece que a gente ganha uma injeção de energia. Vamos para frente. E agora, quando a gente está chegando ali, beirando os 60, a gente começa a olhar para trás e dizer assim: caramba, como foi que eu venci aquele perrengue lá no... Como é que eu venci aquilo? Uma prova de que nenhum de nós nunca está sozinho nos seus momentos mais difíceis. Nenhum de nós. Nem aqueles que não acreditam que estão sendo acompanhados por irmãos superiores, mesmo que invisíveis para nós, mesmo aqueles que não acreditam, estão sendo amparados o tempo todo. É claro que esses irmãos que nós chamamos de guardiões, protetores, eles não vão realizar a prova por nós. Se a prova é nossa, é nós que temos que realizar. Não sei se vocês lembram da historinha dos índios que eu contei no mês passado. Não lembram? Não vou contar de novo não. Mas tem um vídeo que a Luciana disponibilizou, né, Luciana? Onde tem lá a historinha lá dos índios americanos, onde fala do jovem que é levado para uma noite onde ele vai provar que ele é capaz de vencer o medo, etc, etc, pensando que está sozinho na floresta, mas o pai dele está ali do lado o tempo todo. Assim é Deus, é o Cristo, são os nossos mentores, estão o tempo todo do nosso lado, a gente não vê, mas nem por isso eles não deixam de estar conosco. Então, gente, vamos pensar nisso. Vamos confiar mais naquilo que a gente diz que acredita. A gente não diz que acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita nos espíritos superiores, mas quando é na hora da prova a gente esquece tudo isso e se permite cair diante da prova. Vamos pensar sobre isso. Cada vez que o sapato apertar no nosso pé, ao invés de pensarmos em desistir, pensemos assim: eu acho que Deus, eu acho que o Pai está querendo me testar. Vamos pensar assim? Eu acho que o Pai está me testando e eu não posso decepcioná-lo. Eu não vou deixar que ele perceba em mim um filho derrotado, um filho que desiste.
Isso vai dar um ânimo na nossa vida e nós vamos enfrentar os problemas da melhor maneira possível, do jeito que der, sem esquecer e repetindo que além do amparo da espiritualidade, nós temos o amparo dos irmãos que nos acompanham à reencarnação. Na hora que a tristeza estiver pegando, na hora que a dificuldade for parecer maior do que nós, vamos lançar mão dos amigos. Muitas vezes, um problema dessa natureza se resolve numa conversa. Essa semana, eu pego aquelas mensagens que a Luciana nos manda diariamente e eu saio mandando para algumas pessoas. E eu acho que vocês também pensam assim. Tem mensagem que quando você lê, você traz para si e você lembra de alguém. Caramba, essa mensagem. Aí eu mando para a pessoa. Aí daqui a pouco a pessoa manda assim, uma resposta, né? Ricardo, essa mensagem foi feita para mim. Eu digo, e foi? E assim nós vamos nos ajudando uns com os outros, uns aos outros. Essa semana, Luciana, uma das mensagens tocou tanto essa pessoa que ela me ligou para conversar. Ou seja, a mensagem tocou tanto que ela se permitiu se abrir. E ela estar ainda com um problema, não é fácil. Separação, né, ficou sozinha com uma filha, o marido foi embora com outra, tal, e ela vivendo isso sozinha. E ela disse, eu nunca falei dessa situação, disso que eu estou sentindo, nem para minha mãe, mas me deu vontade de falar contigo. E nós conversamos ali 1h e tanto. E como é gostoso quando a conversa termina e a pessoa diz assim, estou mais leve, estou percebendo uma luz no fim do túnel, no túnel da minha tristeza, no túnel da minha decepção, no túnel da minha descrença com a vida. E a pessoa ganha um ânimo. Vamos fazer isso entre nós. Quando a gente estiver precisando disso, vamos eleger aquela pessoa que a gente acha que pode nos ajudar e vamos conversar, sem vergonha, sem medo. A gente tem medo de parecer fraco para o outro. Fraco não é aquele que pede ajuda, fraco é aquele que não pede ajuda e sucumbe diante do problema. Toda a mensagem do Cristo fala disso. Toda a mensagem que os Espíritos nos trazem fala disso. Então, nesse tempo em que os estudiosos dizem que a doença do século é a depressão, é a melancolia, é o suicídio, não vamos permitir que isso entre em nossa casa física, em nossa casa mental. Não vamos permitir isso. Não é por acaso que nós formamos essa rede de amizade que está aqui. E quando eu digo amizade, amigo, não necessariamente é aquele que a gente vai na casa dele almoçar aos domingos, não. A amizade nem sempre está ligada a uma convivência diária, não. Eu tenho um amigo em Recife, nós nos conhecemos já há quase 30 anos, e a gente só se fala no aniversário dele e no meu aniversário, que eu ligo para ele e ele liga para mim. E este ano, ele faz aniversário em julho, eu falei assim, eu chamo ele de meu compadre, e ele também, eu falei, poxa meu compadre, a gente só se fala de ano em ano. Ele disse, compadre, a amizade não é medida pela quantidade de vezes que a gente fala durante o ano, é pelo sentimento que nós nutrimos. E eu falei, olha aqui, que sabedoria.
Então não se preocupem, eu não vou falar com a Luciana porque eu acho que ela não é muito minha amiga não, que a gente não se fala sempre, não tem isso. A amizade, ela está calcada no sentimento de confiança recíproco, no sentimento de completude de um para o outro, quando alguma coisa se completa de um para o outro. Vamos lançar mão desses instrumentos que Deus coloca à nossa disposição e vamos nos sustentar uns aos outros enquanto caminhamos nesta vida que recebemos por dádiva divina e que precisamos levá-la a bom termo. Quando? Quando Deus quiser. Em algum momento alguém vai chegar para a gente e dizer: acabou. Quando esse momento chegar, que nós estejamos com a nossa consciência tranquila de dizer: fiz tudo o que estava ao meu alcance para que a minha vida tenha valido a pena, que eu tenha construído laços efetivos de amizade, de compreensão, de irmandade, de fraternidade, e que nós possamos voltar para casa com a consciência da missão cumprida. É isso que a gente tem que construir, e para isso devemos lançar mão de tudo que está à nossa disposição, para que a vida, para que a nossa existência física seja o mais possível um jardim florido de amizade, de paz, de compreensão, de confiança, de disposição, de fé no futuro. Porque o futuro, para encerrar, o futuro, ao contrário do que muitos pensam, não está longe. Daqui a pouco já é futuro. O futuro começa cada vez que eu digo futuro, já estou no futuro. E qual é o futuro que eu quero? Para mais tarde, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. O futuro é uma construção que começa no presente. E o único responsável por construir um futuro de paz, de amor, de fraternidade, somos nós. Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar sobre isso e vamos construir o nosso futuro glorioso, luminoso, a partir de agora, observando nossos pensamentos, nossos sentimentos, observando nossas atitudes e os nossos comportamentos. Vamos pensar nisso? Vamos observar isso? E dessa forma, daqui a pouco nós estamos no nosso futuro, felizes, não sem problemas, mas felizes, compreensíveis e, sobretudo, agradecidos a Deus pela oportunidade da vida. Porque essa é uma das principais virtudes que nós precisamos desenvolver, a gratidão. A gratidão é o primeiro passo para sermos anjos, disse alguém. Sejamos gratos a Deus pela vida, sejamos gratos ao Cristo por todo o manancial de orientação que Ele nos deixou, sejamos gratos aos nossos anjos guardiões, nossos mentores, sejamos gratos a todos aqueles que de alguma forma entraram no nosso caminho e de alguma forma participam da nossa existência. Porque neste momento eu sou extremamente grato a Deus pela confiança depositada em mim para trazer esta mensagem, e sou grato a vocês por terem tido a paciência de me ouvirem até agora. Muito obrigado e uma boa noite a todos.